todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico global e doméstico do mês de junho. Em relação ao cenário global, o mês de junho foi marcado por uma forte deterioração dos ativos de risco. Nós tivemos quedas relevantes das bolsas tanto nos Estados Unidos como na Europa. O S&P 500, por exemplo, apresentou um recuo de um pouco mais de 8% no mês. A única exceção das bolsas globais ficou por conta de China, devido à reabertura da economia após uma nova onda de Covid-19. Os dados econômicos de China melhoraram e isso levou a um otimismo em relação à retomada no segundo semestre, o que contribuiu para os ativos de risco chineses não sofrerem tanto. Mas a história de China é uma história à parte. A história global continua sendo de um cenário desafiador e, na nossa opinião, um cenário ainda negativo para os ativos de risco. E o mês de junho é o melhor exemplo de todas essas preocupações que estão no cenário global. Quais foram os desenvolvimentos do mês de junho que levaram a esse recuo forte das bolsas? O primeiro aspecto foi a inflação. A inflação tem sido o tema ao longo dos últimos meses, afinal, por conta de novos choques, por conta de preços de petróleo em alta e toda a ruptura da cadeia de ofertas ainda não resolvida, a inflação tem se mostrado mais resistente e persistente do que todo mundo imaginava. Por conta desse aumento da inflação global, os bancos centrais já estavam reagindo e sinalizando apertos de política monetária. Mas nesse mês de junho, a inflação, pelo menos nos Estados Unidos, foi novamente uma surpresa negativa. O número de inflação do mês de maio, que foi divulgado em junho, veio bem acima do esperado e a abertura foi bem desfavorável. A gente viu não só esses preços relacionados a choques surpreendendo para cima, mas como a inflação subjacente, o núcleo dessa inflação acima do esperado. Junto com esse dado da inflação realizada, as expectativas de inflação medidas pelo Índice de Confiança de Michigan também surpreenderam para cima e levaram o Banco Central dos Estados Unidos a acelerar o ritmo de aperto monetário. O Fed tinha indicado que pretendia, no seu plano de voo, subir 50 basis points a taxa de juros nos Estados Unidos na reunião de junho, mas por conta dessas surpresas inflacionárias novamente preocupantes, o Fed acelerou esse ritmo e subiu para 75 bips ao último aumento nessa reunião. Não foi só o Fed que reagiu a dados de inflação piores e mostrou preocupação ainda com esse cenário persistente de elevação dos preços. Vários outros bancos centrais endureceram novamente esse discurso. O Banco Central Europeu, liderado pela presidente Lagarde, indicou que vai subir os juros na próxima reunião e lá dentro também tem uma discussão a respeito do ritmo de aperto monetário e a necessidade de entregar altas de juros o mais rápido possível. Mas fora a Europa, no Reino Unido, nós também temos discussão a respeito de aumentar o ritmo de aperto, no Canadá e na Austrália, além dos bancos centrais manterem o discurso de que vão fazer o que for necessário para conter essas pressões, eles não descartam subir a taxa de juros para um patamar ainda mais alto. A história de inflação não é nova, mas o que ficou claro nesse mês de junho é que o cenário de inflação ainda não dá trégua, não traz notícias de alívio e os bancos centrais, preocupados com essa persistência, mostram-se dispostos a apertar a política monetária o máximo possível. E qual que é a consequência dessa combinação de inflação alta, difusa e sem nenhum tipo de alívio, junto com bancos centrais que estão dispostos a subir os juros? A consequência é que o crescimento vai pagar a conta. Afinal, no momento em que a atividade global já passava por um arrefecimento e nós temos um aperto de política monetária mais intenso, inevitavelmente nós discutimos qual vai ser o tamanho dessa desaceleração. E nesse cenário do Fed apontando os juros subindo mais, um pace muito mais intenso, e indicando na sua última reunião que a taxa de juros final para esse ciclo vai ser de 3,8%, quase
4%, portanto acima do neutro, o debate ficou por conta de uma eventual recessão, não só nos Estados Unidos, mas uma recessão global. E esse debate de recessão chega no momento, como eu comentei, que os dados econômicos globais eles já mostram ali uma perda de ritmo da economia e uma perda de fôlego da atividade nos principais países. Os Estados Unidos é o caso mais emblemático. O PIB dos Estados Unidos ele já ficou abaixo do esperado no primeiro trimestre, sofreu inclusive uma nova revisão baixista, recuando 1,6% em termos anualizados. Só que além do primeiro trimestre ser pior, os dados do segundo trimestre não mostram que a gente não pode descartar uma nova contração da atividade. Nós tivemos por lá dados de varejo frustrando, dados de consumo abaixo do esperado e o ISM da indústria mostrando também uma perda de ritmo da manufatura. O ISM ainda está em terreno de expansão, ainda indica uma melhora da atividade. No entanto, essa perda de ritmo acima do esperado e mais rápido do que a gente imaginava, aponta que os Estados Unidos pisa no freio agora de uma maneira muito mais intensa. Só que além dos Estados Unidos, a Europa também segue mostrando fragilidade, os PMIs também vieram abaixo do esperado. No Reino Unido, há dados mostrando arrefecimento e, por conta disso, todos os países apresentam ali revisões importantes de PIB, tanto para esse ano como para o ano que vem. De acordo com o consenso, a recessão ainda não é o cenário base, mas, na nossa opinião, uma recessão é inevitável ao longo dos próximos trimestres. A gente avalia que a probabilidade maior da recessão nos Estados Unidos ocorrer é só no início do ano que vem, mas nós não podemos descartar que, dependendo deste aperto das condições financeiras que nós já passamos, essa recessão possa ser antecipada e já ocorrer no segundo semestre deste ano. Essa combinação de inflação alta, bancos centrais apertando e discussão de recessão é uma combinação muito ruim para os ativos de risco. Mas, como eu comentei, não foi só as bolsas que recuaram. Esse mês nós também tivemos reação de preços de commodities. Commodities, claro, tem fundamentos ali que mostram um balanço de oferta bem apertado, estoques baixos e, claro, tem todo o problema relacionado à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas no momento em que há revisões baixistas de PIB e uma sinalização de uma demanda menor, esses preços também sentiram ao longo do último mês, com recuo de preços como petróleo e minério de ferro. E além das commodities recuarem, uma outra diferença nesse cenário global no mês de junho foi o comportamento das taxas de juros nos Estados Unidos no mercado futuro. O Fed intensificou o ritmo de aperto, o Fed indicou que o juros final nesse ciclo será mais alto. Mas como a discussão sobre recessão ganhou força e há uma leitura de que o próximo passo na economia americana é de uma desaceleração intensa, então independente de onde o Fed vai subir os juros, depois ele deveria cortar, a gente viu uma reação nas taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos que foi de uma forte abertura para rapidamente devolução desse prêmio todo. A gente viu o 10 anos americano saindo de 2,84 para um pouco acima de 3% no mês de junho. Ou seja, depois de um estresse dessas taxas ficarem bem acima desse 3%, houve um recuo por conta do risco de recessão. E, por fim, os países emergentes inevitavelmente sofreram também no mês. Como a gente comentou, a China é uma história à parte. A China passa por outro momento desse ciclo. A China reabre depois de uma nova onda de Covid-19. A China indica que o crescimento deve acelerar, já que as medidas de restrições foram flexibilizadas. E como a China não tem nenhum problema inflacionário nesse momento, também fica a expectativa de que medidas de estímulos podem ser anunciadas ao longo dos próximos meses. Com isso, as bolsas na China ficaram bem resilientes e tiveram um desempenho positivo. O problema é que emergentes não surfam essa mesma onda de China. Os emergentes têm problema de inflação alta, os emergentes vão ser impactados por esse cenário de preocupação com recessão global e os emergentes sofrem a partir do momento que nós temos um cenário de aversão a risco e maior preocupação com
as taxas de juros finais, inflação alta e o crescimento desacelerando. Por conta disso, as bolsas de emergente tiveram quedas no mês e a gente viu moedas de emergentes também desvalorizando, já que esse cenário de aversão é um cenário de dólar forte, tá, pessoal? E na nossa avaliação, o cenário global nos próximos meses deve continuar desafiador. Como eu comentei, a nossa expectativa é que a recessão nos Estados Unidos ocorra no começo do ano que vem, mas dependendo do tamanho do impacto dessas condições financeiras, a gente não pode descartar uma antecipação dessa recessão. Mas mesmo que a recessão não ocorra agora no segundo semestre, nós acreditamos que os mercados continuarão voláteis por conta dessa combinação de números de inflação ainda persistentes, altos, números de inflação que não mostram arrefecimento relevante, bancos centrais com discurso duros e atividade perdendo fôlego. Portanto, um cenário desafiador e um cenário que não é benigno para as economias emergentes. Em relação ao cenário doméstico, no mês de junho, os ativos brasileiros também tiveram um desempenho negativo. Nós tivemos uma queda da Bolsa de Valores de mais de 11%, com o Ibovespa ficando abaixo de 100 mil pontos. O nosso real desvalorizou 10%, a maior desvalorização mensal desde março de 2020, e as taxas de juros no mercado futuro apresentaram nova elevação forte. Na nossa opinião, esse mês negativo para os ativos brasileiros tem um componente global com certeza. O cenário internacional não é favorável para emergentes por conta dessa combinação de inflação alta, bancos centrais apertando política monetária e atividade global arrefecendo com risco de recessão. Mas apesar do cenário internacional justificar um mês de junho bem ruim aqui para os nossos ativos, nós não podemos esquecer que nós tivemos notícias ruins também no âmbito fiscal novamente aqui no Brasil. A gente já tem uma discussão há algumas semanas no Brasil a respeito de medidas que o governo poderia fazer para tentar conter a alta dos preços, ou pelo menos suavizar esse aumento da inflação no consumidor final. O governo, com o intuito de evitar que a inflação aumentasse, que o poder de compra da população fosse reduzido, vinha estudando medidas para conter essa pressão. E grande parte dessas medidas estava focalizada em relação a preços de combustíveis. O governo entendia que esses preços que são diretamente impactados pela desvalorização do real e preço de petróleo subindo lá fora, que esses preços precisariam ser de alguma forma suavizados. E a ideia do governo federal nesse aspecto era reduzir impostos. O governo, claro, não tem controle sobre a política de preços da Petrobras, apesar das demissões que ocorreram nesse ano na presidência da empresa. Sem poder mudar a política de preços da Petrobras, o governo se volta ali para tentativas de reduzir impostos. E a redução de impostos que tem espaço, que tinha, né, até então, era por parte dos estados. Para isso, o governo fez um novo projeto, uma proposta de criar um teto máximo de 17% para a cobrança do ICMS de bens que são considerados essenciais. E nesse PLP 1822 desse ano, o governo definiu que esses preços, tanto de combustíveis como de energia, transportes, gás natural e telecomunicações, são bens essenciais que precisariam ter esse teto máximo de cobrança de 17%. Essa proposta do governo não foi bem digerida num primeiro momento pelos governadores. Afinal, eles poderiam questionar essa lei no STF, se haveria espaço para a União determinar esse teto de 17%, e claro que eles também não se mostraram satisfeitos em ter que fazer uma renúncia fiscal. A ideia foi da União, do governo, mas quem pagaria essa conta seriam os estados que deixariam de arrecadar. Só que apesar de todas essas controvérsias, como é uma matéria com alto impacto
popular e uma matéria que levaria a ganhos nesse momento rapidamente de popularidade, tanto para o presidente como para governadores, essa matéria foi aprovada no Senado e na Câmara, e os governadores de quase todos os estados brasileiros já anunciaram que vão implementar a redução do ICMS nesses bens essenciais imediatamente. Então, mesmo que houvesse um questionamento jurídico, nesse momento os governadores vão seguir essa lei e isso vai levar a uma queda não desprezível desses preços ao longo dos próximos meses, principalmente em julho e agosto. Mas além do questionamento legal dessa medida, ficava aquela ideia de que o governo federal poderia também compensar os estados que reduzissem esse ICMS adicionalmente. Então, além de levarem para cerca de 17%, se algum governador reduzisse esse imposto para menos de 17%, o governo iria compensar esses estados. E para isso, o governo iria aprovar uma PEC, a PEC de compensação dos estados, para conseguir pagá-los. E a ideia do governo era gastar quase 30 bilhões com essa compensação. Mas acontece, pessoal, que essa decisão do governo mudou no meio do caminho novamente. O governo entendia que compensar os estados teria um custo fiscal alto, mas não asseguraria que essa queda de preço chegaria ao consumidor. A decisão ainda estaria na mão dos governadores e não havia certeza de que todos iriam implementar uma queda adicional e que isso chegaria rapidamente para o consumidor. Mas como o governo já tinha proposto gastar 30 bilhões e fazer de novo um furo no teto dos gastos, o governo viu um novo jeito de usar esse buraco para conseguir implementar notícias favoráveis. E para isso o governo fez uma troca. Ele falou, ao invés de usar esses 30 bilhões para compensar os estados, vamos usar esse dinheiro para aumentar a transferência de renda para a população. E o que o governo propôs não foi pouca coisa não. Propôs um aumento do Auxílio Brasil, ampliar o Vale Gás, colocar um auxílio caminhoneiro e também compensar a gratuidade de transporte para idosos e também compensar os estados pela queda do ICMS de etanol. Todas essas medidas têm um custo fiscal atualmente de cerca de 41 bilhões de reais. Só que além do custo dessas medidas ser maior do que inicialmente o governo estava falando, o formato desses gastos é muito mais negativo, né, pessoal? Por quê? Primeiro que agora é um gasto certo. A compensação dos estados não era certeza de que seria utilizada. A gente não sabia se os governadores iriam implementar essa queda adicional dos impostos. Mas o mais preocupante é, há um novo furo do teto dos gastos e esse furo ele pode não ser temporário. O governo tem uma proposta inicial de que todos esses benefícios só irão durar até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas a gente sabe que é muito difícil politicamente o governo do Bolsonaro novamente ou de qualquer outro presidente terminar com esses benefícios no primeiro mês do novo mandato. Então nós damos como certo que haverá uma deterioração fiscal com a extensão desses benefícios ao longo dos próximos meses e do próximo ano também. Só que além do custo fiscal dessas medidas, também fica uma sensação de enfraquecimento institucional. Afinal, esses benefícios foram aprovados através de uma PEC, e uma PEC que foi aprovada muito rapidamente no Senado e caminha para ser aprovada também em tempo recorde na Câmara. Então fica uma sensação de que o espaço para acharem para aumento de gastos, mesmo passando por cima da lei eleitoral, é muito maior do que o compromisso fiscal ou o compromisso com todas as regras anteriores aqui no Brasil. E essa preocupação fiscal cresce no momento que a gente tem menos certeza ainda a respeito do que serão as propostas de candidatos. A eleição presidencial se aproxima, mas por enquanto os principais candidatos, que são o Bolsonaro e o ex-presidente Lula, dão poucos detalhes a respeito dos seus planos de governo. A gente tem pesquisas eleitorais que mostram que o cenário é de polarização e mostram que essa polarização ainda indica a vitória do ex-presidente Lula no segundo turno.
Na nossa opinião, essas pesquisas devem mostrar maior competitividade dos dois candidatos, até porque o Bolsonaro, além de ser o incumbente, deve ser beneficiado por esse pacote. E com uma disputa ainda mais acirrada, a gente vê cada vez menos chance de termos clareza a respeito desses planos econômicos e detalhamento de quais seriam as medidas para melhorar essa situação fiscal. Então, até chegarmos no segundo turno da eleição, na nossa opinião, esse cenário nebuloso a respeito dos rumos das contas públicas e a possibilidade de novos furos no teto ou medidas populistas podem crescer e preocupam bastante. E esse novo pacote de bondades do governo, essa nova PEC com esses benefícios sociais, não teve impacto somente na situação fiscal, também tem impacto na nossa visão para crescimento e para inflação. Em relação ao crescimento econômico, as notícias no Brasil continuam boas, né? Depois do PIB do primeiro trimestre crescer 1%, os últimos indicadores do segundo trimestre apontam para uma alta de 0,5% na nossa opinião. Nós tivemos uma produção industrial que cresceu 0,3% em maio, os dados de mercado de trabalho continuam fortes e a confiança no mês de junho teve uma alta generalizada. Para a gente, esses dados indicam que o PIB do segundo trimestre pode crescer até um pouquinho mais do que esse 0,5%. Claro que para o segundo semestre o cenário é mais desafiador, afinal a taxa de juros sobe, a gente tem o aperto das condições financeiras e tem esse cenário global extremamente desafiador que nós comentamos. Só que nós avaliamos que esse novo pacote de gastos fiscais do governo deve amenizar essa desaceleração que nós estávamos esperando. Então, aquele cenário de uma forte parada da economia no segundo semestre, ele é deixado de lado e a gente pode ter novamente um PIB crescendo no terceiro e no quarto trimestre. Com isso, a chance do PIB esse ano crescer um pouco mais de 2% aumenta também. Claro que a discussão atual é muito mais para 2023, e nesse cenário de deterioração fiscal, incerteza política e qual de recessão global, as projeções para 2023 continuam piorando. Mas o ponto importante é que a atividade cada vez mais resiliente esse ano torna a tarefa do Banco Central ainda mais complicada. E é verdade que o Banco Central só teve uma boa notícia ao longo dos últimos meses. E essa boa notícia é justamente o impacto desse PLP 18 na inflação, com os governadores anunciando que eles irão seguir a nova lei federal e reduzir impostos para os bens essenciais, nós devemos ter um recuo importante do IPCA no mês de julho e talvez uma deflação também no mês de agosto. A nossa projeção para o IPCA saiu de cerca de 9% para 7% com essas medidas. Ainda é um nível de inflação acima da meta, é um nível alto, mas isso quebra um pouco aquela dinâmica do IPCA rodando ali em torno de 10%, como a gente viu ao longo dos últimos meses, e traz um alívio bem no momento em que o Banco Central indicava que gostaria de reduzir ainda mais o ritmo de aumento ou até mesmo encerrar o ciclo de aperto monetário. E a gente avalia. E com essa discussão de recessão global, commodities deixando de subir constantemente e esses números de IPCA que devem trazer um alívio no mês de julho e agosto, nós entendemos que essas razões podem já justificar o Banco Central conseguir dar o último aumento da taxa de juros desse ciclo na reunião de agosto. Na última reunião, o Banco Central subiu em 50 basis points a Selic para 13,25 ao ano e indicou que o próximo passo seria um aumento nesta magnitude ou até mesmo menor. A gente acha que a próxima decisão deve ser mais um aumento de 50 bips para 13,75, mas nós entendemos que esse pode ser o último aumento. Como eu falei, tem uma janela ali de oportunidade para o Banco Central observar, mas o mais importante é que a gente entende que o Banco Central já está construindo um discurso dessa parada. Por quê?
Na ata da última reunião, o Banco Central trouxe uma mensagem dura, mas uma mensagem dura não a respeito dos próximos passos, mas sim sobre como essa Selic ficará estável por um período prolongado. Na visão do Banco Central, a projeção de 4% para o ano que vem ainda é uma projeção que traz desconforto, porque é uma projeção acima da meta. Só que para levar essa inflação do ano que vem para um patamar mais próximo da meta, ele indicou que a Selic deve ficar em terreno significativamente contracionista por um período mais prolongado, ou seja, high for long é a estratégia do Banco Central nesse momento para justificar parar no momento em que as expectativas não estão ancoradas, que nós não temos muitas notícias boas, mas indicar que não tem visibilidade de cortar ou mudar essa Selic. E a gente acha que esse é o cenário mais provável. O Banco Central querer ganhar tempo, observar os efeitos defasados de política monetária antes de sinalizar qualquer corte e, para isso, ter credibilidade mostrando que a Selic vai ficar estável por um período prolongado. Mas a verdade é que a situação do Banco Central continua muito complicada e delicada. Como nós comentamos, a política fiscal sofreu nova deterioração e até a eleição as incertezas devem continuar altas, não só por conta dessa PEC de gastos sociais, mas por conta da falta de visibilidade de planos econômicos e potenciais surpresas com novos gastos. Fora isso, o crescimento tem sido muito mais resiliente e o mercado de trabalho aquecido mostra um desafio do Banco Central conseguir conter os preços de serviços e a inflação subjacente. E por fim, por mais que esse call de recessão global possa trazer algum alívio em termos de preços de commodities, a gente não pode esquecer que é um cenário de aversão a risco, de menos benefícios para emergentes, o que pode pressionar ainda mais a taxa de câmbio. Então, a situação do Banco Central continua uma situação complicada e por isso a gente avalia que o discurso dele, mesmo parando, ainda seria um discurso duro. Mas essa é a nossa visão em relação ao cenário doméstico. Nós agradecemos a todos e colocamos a nossa área econômica, a nossa área comercial à disposição caso vocês tenham dúvidas. Obrigada a todos.